A teoria do inconsciente coletivo de Jung, ela começou a ser fundamentada a partir do estudo da telepatia, que começou com Sigmund Freud. Então, o que é em si a telepatia, né? Olá, vem para cá. Aqui é o Cantinho do Ari. Você está lembrado, nós já conversamos. E eu gostaria de falar de um tema que é muito questionado, muito discutido e que seguramente tudo que eu for falar sobre esse tema, que é a telepatia, ele não vai fechar a questão em si, porque ele vai passar por um critério temporal da capacidade de cada um, do interesse de cada um, de estudar, de entender esse mecanismo. Mas eu posso dizer que a teoria do inconsciente coletivo de Jung, ela começou a ser fundamentada a partir do estudo da telepatia, que começou com Sigmund Freud. Então, o que é em si a telepatia, né? Por exemplo, você está aqui pensando em alguém, aí o telefone toca, é esse alguém. Você está aqui, de repente, você deu saudade de alguém, aí você pega o telefone e a pessoa fala para você assim: nossa, eu estava pensando em você, que saudade que eu estou de você. Ou seja, já existia um mecanismo que ligava você àquela pessoa através daquele assunto. Então, a telepatia, pontualmente, é aquilo que resume, no momento em que você está ali consciente, as conexões gatilhadas dentro do seu mundo, com as pessoas que estão ligadas a você. Então, na medida em que você vai percebendo melhor, prestando mais atenção naquilo que você está sentindo, naquilo que você está percebendo, e você começa a aferir isso através da checagem, você vai chegando à conclusão que a telepatia é um elemento que é pré-existente à comunicação do verbo. Então ela já está premente no seu propósito. Então, na medida em que você conhece um pouco mais de você e que você presta mais atenção nos insights que você tem, você começa a formatar de forma concreta, objetiva, as conexões neurológicas com os insights que você tem. Então, a telepatia é o canal de comunicação. Então, é como se o ser humano em si, ele é comparável a um grande satélite, muito potente, o maior satélite que tem na Terra, mais potente de qualquer outro satélite, mas é um satélite que, diferentemente dos outros, ele tem algo que movimenta ele, que é o desejo. Então, o ser humano é um animal do desejo. Então, a telepatia, ela vai transferir através do desejo, através do quarto estado da matéria, que é as células, né, que recebem a informação, transferem a informação como você faz no celular. Que você fala, a mensagem entra nas células, né, e essas células vão levar a informação lá no outro que vai estar recebendo essa informação. Esse processo na mente, ele se dá numa potência muito grande. Mas como a nossa mente é educada para a gente perceber a realidade só através dos 5 sentidos, então acaba que a gente tem, de forma velada, quase que inconscientemente, uma rejeição à tomada de consciência desse mecanismo, desse recurso, que é muito rico, que é muito importante para as nossas relações do cotidiano. Então, assim, se nós prestarmos um pouco mais atenção nos insights e nos movimentos dos nossos impulsos, você vai começar a ter uma outra decodificação desses movimentos de relacionamento que você tem com o mundo. E aí entra que o inconsciente coletivo, que você sai de um ambiente amplo para um ambiente numa espécie de funil que vem para o consciente, mas você pode também fazer o que Platão fez lá atrás, há 2.400 anos atrás, quando ele desenvolveu a primeira teoria que nós conhecemos, que é a teoria do idealismo, que ele fez como? Para provar que exatamente o ser humano é um animal transcendente e ele é metafísico, exatamente quando ele pegou um grupo de escravos que não sabia ler nem escrever
e foi testar a maiêutica socrática com foco direcionado e perguntando através da maiêutica, e eles respondendo, e com as respostas eles formulavam novas perguntas, e com isso Platão chegou a um mundo ideal, que é chamado demiurgo. Esse mundo ideal é o lugar que você, independente de ter estudado ou não ter estudado, você já traz esse conhecimento prévio na sua natureza. Então, o ser em si, ele é um ser transcendente. Então, hoje, Platão é uma das pessoas mais estudadas nas grandes universidades do planeta e é considerado o primeiro discípulo de Sócrates, que foi considerado a excelência do aluno e que criou o Liceu na Grécia Antiga, que foi a primeira escola que teve esse método de buscar o movimento da transcendência. Então, a telepatia ela vem desse ambiente, da capacidade do ser humano de identificar os movimentos que não são perceptíveis à consciência imediata. Então, ela em si, por um olhar que devolve a ela a sua originalidade, a sua legitimidade, vai dar a ela a sua consistência, porque ela vai dar uma resposta de um sistema sustentável que é um tipo diferente de formatar empiria. Então, a telepatia é o canal em que, por exemplo, uma pessoa, voltando para um exemplo mais simples aqui, ela está aqui num lugar, não está feliz naquele lugar, e o pensamento dela está numa outra coisa que ela gostaria de fazer, então ela não está no que está fazendo, e o que ela poderia estar fazendo não está fazendo nada nela, então ela começa a ficar uma pessoa apática. E na medida que ela vai ficando apática, ela vai se distanciando de si mesma, vai perdendo a capacidade de transcender. Então, ou ela migra para um mundo da fantasia e dissocia ele do mundo da realidade que ela está vivendo, ou então ela fica apática e perde o interesse pelas coisas do mundo que ela está vivendo. Então, assim, tudo isso tem relação direta com a capacidade de expandir a sua mensagem. E a sua mensagem, ela começa para tomada de consciência do que vem no seu mundo. Então é preciso refletir, é preciso meditar, é preciso ter um desejo de ter um foco, de direcionar essa transcendência naquele ambiente, estudando, buscando conhecimento sobre a matéria. Hoje se fala muito em inteligência emocional, né? Além da inteligência artificial como instrumento de melhora da capacidade da pessoa ficar consigo mesma. Então, o que a inteligência emocional vai fazer? Um conhecimento de si mesmo, uma capacidade de interação com o meio maior, uma capacidade qualitativa de dar mais para o meio. Então, você passa a ter uma percepção de inclusão e isso, a telepatia passa a ter um papel muito importante, que é o papel da tomada de consciência do mundo dos insights. Então aí os insights você pode checar ele conversando com as pessoas que você está lembrando. Tá? Existe hoje no mundo várias teorias sobre essa teoria das ligações, que tem uma que fala que com 11 contatos você chega em qualquer ser humano no planeta que faz uma ligação com você. Então você imagina como é que é esse conceito, né, de pertencimento, de ligação. Isso tudo vem através da comunicação precedente, que é o processo da telepatia. Então assim, a gente não presta muita atenção, mas você desqualifica muitas vezes que tudo que você está pensando sobre o outro, que está ligado com você naquele tema, já teve uma conexão pré-formatada. E quando você fala, ao chegar perto da pessoa, uma coisa diferente daquilo, a pessoa causa estranheza com você. Por quê? Porque alguma coisa dentro dela diz que não é aquilo que vocês estavam conversando, não é verdade? Então a telepatia é uma matéria que ela pode ser identificada, mas ela não é um produto que você usa, que põe na prateleira e vou vender tanto de conhecimento sobre telepatia, porque você vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. Não, a telepatia ela está intrínseca no relacionamento com o seu cotidiano,
ligado com a sua qualidade de vida. Então, tanto quanto maior a sua capacidade de transcender, maior a capacidade de aproximar os distantes. E a telepatia é um movimento precedente à conexão. Então, o indivíduo usa da telepatia para ter mais afeto, para ter mais presença, para ter mais compartilhamento, enfim. A telepatia tem esse ambiente que vai fazer, quanto mais você explora, mais respostas você obtém, mas ela não é um produto que você vai usar assim como um produto de prateleira, porque ela vai estar sempre ligada ao estímulo do que você está buscando. Então, os insights vêm em torno daquilo que você está buscando. Quanto mais você conhece você, mais consciência você toma do que você está buscando, e aí você começa a ter um afluxo de proximidade com as pessoas. Então, a telepatia é um ambiente onde você aproxima dos seus objetivos por afinidade de propósito. Então, o outro que está lá do outro lado está conversando com você sem usar o telefone, sem falar de... E assim está trazendo para você coisas que você fica encantado e que são naturais. Mas nós não temos a cultura de conviver com isso, né, de forma natural, não é verdade? Então, assim, eu diria que a telepatia ela está mais no inconsciente hoje, porque a nossa cultura não tem espaço para validá-la como uma linguagem que possa validar o nosso cotidiano. Então, ela ainda é tratada como um fenômeno de hipersensibilidade de quem a usa de forma mais ostensiva. E, na verdade, é só um treino. Então, em síntese, a telepatia é um conhecimento, um recurso elementar da natureza humana, que você pode acessá-lo e explorá-lo segundo sua sensibilidade e os seus propósitos. Então, a telepatia existe, funciona, para cada um segundo suas necessidades. Então, para algumas pessoas, a telepatia é uma bobagem, é coisa de gente que vive fora do mundo, com ilações e etc. E para outros, vão entender que aquilo ali é um fato e que você, respeitando esse ambiente que faz as conexões, você vai olhar para as pessoas, mesmo que elas não digam para você que já houve uma conexão, elas vão te responder presencialmente e confirmar isso pela leitura corporal que você vai fazer. Que todo mundo tem a leitura corporal. A leitura corporal é que você olha para a pessoa e você fala, opa, ela está projetando isso. É claro que você tem aquilo em você. Mas por que você identificou? Porque tem uma comunicação que liga, que é a comunicação do espelho. Então, o espelho não é só físico. O espelho ele é a distância, né? Então, dentro da ideia, assim, é claro que a telepatia é uma matéria muito complexa do ponto de vista a esmiuçar, mas dentro do que a gente poderia trazer para a linguagem nossa do cotidiano, a telepatia existe. Ela é, segundo a mobilidade que você faz dela dentro da sua sensibilidade, como você estuda esse processo seu do autoconhecer, como você se percebe, para você perceber o que chega em você que não é seu. Então a telepatia é algo que chega, que está ligado a você, mas que você sabe que não é seu. Então vem de alguém. Se você prestar atenção, você vai descobrir quem é a pessoa. Então esse é o ambiente que a gente poderia hoje colocar de uma maneira, digamos, para a gente refletir, analisar, avaliar, dentro do cantinho do Ari, e gostaria que você visitasse lá e trace o seu comentário. Faça a sua crítica e diga para nós como você recebeu o que nós acabamos de colocar. Um grande abraço, um abraço fraterno do Cantinho do Ari.